Esse aqui é mais um da sequência Ação Requerida da Google Play Console. Eu já tive um vídeo anterior em que eu comecei sobre esse tema, esse vídeo bem aqui. Se você não viu, verifica que tem bastante coisa legal. Eu comecei aí, tá? Eu tenho vários. Nesses vários aqui, ó, são mais de 20 da minha contagem e poderiam ser muito mais se eu fosse considerar e-mails e mensagens recebidos antes de 2020, aí certeza teríamos várias dezenas. Bem, então o que a gente está vendo bem aí, pessoal, é esse conjunto de e-mails, eu já tratei sobre esses dois aqui, eram problemas relacionados, e tem um terceiro, que era o que eu ia comentar no vídeo anterior, referente a ações requeridas ao Google Play Console, e acabou que o vídeo ficou um pouquinho mais longo, ficou bem legal, mas ficou um pouco mais longo, então ficou esse outro e-mail, e terão mais outros também, inclusive trazendo experiências de usuário, prints, né? Para a gente comparar o que era que estava pedindo ao citar esses prints de ação requerida. Esses prints ajudam muito, mas sem me alongar demais, vamos para o e-mail. Eu já tenho um e-mail projetado bem aqui, eu fiz uma censura, tá? Vocês estão vendo bem aí que está censurado o nome do app, tá? Esse app sequer existe mais, mas para não ficar detalhes sobre esse app que já saiu, né? Já não existe mais. Ó, porque está aqui como estado de candidatura rejeitado, tá? E vamos ver o que, é que diz aqui nesse app. Não? O seu app foi rejeitado e não foi publicado devido a problemas de políticas listados abaixo. Se você enviou uma atualização, por que está um ponto aqui? Porque pode ser que fosse um envio de atualização, como poderia ser o envio de um app, a primeira versão do app, né? Então, se o app não foi aceito, foi rejeitado já de cara, então aquele app nem passou a existir a partir daquele momento. Agora, se o app está recebendo uma atualização nova, pode ser que o problema esteja na atualização nova. Então, quando o problema é a atualização nova, aí a versão anterior do seu aplicativo ainda vai ficar disponível lá na Google Play, porque a versão anterior já foi avaliada. A versão anterior já foi aprovada. O problema está acontecendo na versão que a gente está mandando. Se o problema for na versão nova, então não tem jeito. O app sequer foi publicado, já foi rejeitado. Você vai ter que mandar, se quiser assim lançar esse app. E se não tiver perdido a sua loja, porque às vezes você perde sua loja também, o app está em avaliação e a loja já é perdida. Ó, pô, perdeu a loja durante a avaliação do app. Eles entendem ali que você, como desenvolvedor, infringiu alguma coisa ao tentar lançar aquele app, você já perdeu. Então tem chance também, tá? Não perdeu a loja, aí você consegue criar um novo projeto, né? Uma nova publicação com um novo Application ID, com um novo artefato para você mandar. Obviamente, você vai ter que ter o cuidado de, ao tentar mandar esse novo app, de que ele não venha com problemas que já fizeram o app anterior não ser publicado na loja, tá? Então, para a gente entender isso aqui, vamos ver, ó, violação de política de metadados. Seu aplicativo contém conteúdo que não está em conformidade com a política de metadados. Antes da gente ler sobre essa política, eu vou trazer um feedback do que seria esse app aqui. Esse app ele tem informações de uma API que é consumido. Então, uma API com conteúdo público, com conteúdo autorizado dessa API, vou pegar aqui um exemplo de, sei lá, você tem uma API de notícias. O próprio Google acho que tem uma API de notícias? Não sei, comenta aí. O próprio Google tem uma API de notícias. Se tiver, né? Se tiver, vou colocar aqui o parêntese. Então o que é que você faz? Você manda ali, chama a API com algum tipo de palavra-chave do que você quer encontrar, com algum tipo de intervalo de tempo que você quer alcançar nessa pesquisa, né? E vem ali um conjunto de notícias que você pode aqui trazer uma experiência para o teu usuário. Aqui a gente tem um cenário parecido, que pode ser, nesse caso aqui eu acho que era de música. Eu fiz a alteração desse texto aí que vocês estão vendo, tá? Que tinha um nome do app verdadeiro. Tem colchete aqui. Tinha o nome do app verdadeiro.
Então aqui apareceu o nome do app. Vamos pensar aqui um app de música. Música MP3. E está consumindo da mesma forma que consumiria um API de notícia, está consumindo ali um API, sei lá, um API do... Tem API no Spotify aberta? Acho que talvez tiver pago, né? De um provedor, né? Por exemplo, Jamendo, né? E você está trazendo conteúdo dali, né? Conteúdo que as pessoas que estão publicando ali estão autorizando, estão preenchendo termos, estão enviando conteúdo, e esse conteúdo, nesses termos, do que a pessoa enviou lá para o sistema, né? De compartilhamento de conteúdo, ela autorizou essa empresa de compartilhamento compartilhar com terceiros, né? Com outros apps que são parceiros. E o seu app pode, talvez, ser um desses parceiros. Então aqui nós teríamos, né? O cenário é esse, é de um app que consome uma API que traz esse conteúdo, tá? Eu estou trazendo isso aqui para a gente poder filosofar sobre o que é questionado aqui, se tem relação com isso, se foi uma falha na descrição do app, nas funcionalidades do app, como entrega o app, se não deixou claro o que o app faz, se não deixou claro que o app faz esse consumo. Vamos dar uma analisada. Então, sobre a política de metadados, não permitimos aplicativos com metadados enganosos, formatos incorretamente, formatados incorretamente, não descritos, irrelevantes, excessivos ou inadequados, incluindo, entre outros, descrição do aplicativo, nome do desenvolvedor, o título, o ícone, capturas de telas e imagens promocionais. Bem, no primeiro momento, a gente pode de fato pensar, pô, está consumindo essas APIs, então pode estar passando uma impressão errada de que está com conteúdo C, dizendo que o conteúdo é seu, mas não é. Pode ser, né? Pode ser que na descrição aqui do app não ficou claro o suficiente que a aplicação consome uma determinada API, que aquele conteúdo não é dela, né? Mostrando, né, links, né, que mostrem quais são os termos daquela API que você está utilizando, os termos daquele provedor que você está utilizando. Talvez o problema seja esse, né? E o app esteja dizendo app de notícias, e fica ali em aberto, fica enganoso, dizendo que seu app é de notícias, que você controla essas notícias, mas na verdade você consome algum provedor que te entrega essas notícias. Então pode ser que seja isso, né? Então certifique-se. Nesse app ele pode talvez ter falhado nesse sentido, de ter deixado em aberto uma descrição, deixa eu ver aqui, uma descrição enganosa, né? Que deixa entender para o usuário de que aquele app tem informações, gerencia informações, na verdade ele é apenas uma ponte que transfere dados, faz consulta, um filtro, é um buscador talvez, né? Mas aqui traz outros itens, né? Quais são outros itens que traz aqui? Eu acho que é legal discutir sobre isso. Quais que seriam? Ícones, capturas de tela, imagens promocionais, nome do desenvolvedor, descrição do aplicativo. Nesse caso aqui, não traz com muitos detalhes o que é que seria o problema, porque poderia ser especificamente o e-mail. Aliás, o e-mail, o ícone, poderia ser especificamente o ícone. Mas por que que não diz, meu querido, o problema é o teu ícone que está parecido com o ícone de outra marca muito grande e você pode, mesmo que não seja proposital, você pode acidentalmente estar induzindo os meus usuários da Google Play ao erro. Então corrija esse ícone. Nesse caso eu senti falta disso, tá? Porque poderia ser apenas o ícone. Então gera aqui um esforço, né, de descobrir qual é o problema. Então, meio que você precisa, vai ver o ícone, você vai ver a descrição, deixa eu ver se a descrição está sendo bem fiel ao que o aplicativo faz e o que ele usa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o ícone está fiel ao que o aplicativo é, se ele não está induzindo alguém ao erro. Vamos ver. Vamos ver se o título do app também não está enganando, né? Tá ali Music MP3, mas tem um app chamado P-Music que é muito famoso.
ou tem um app chamado U Music, né? Fazendo um exemplo aí de you, né? De você, né? Você música, música sua, muito famoso internacionalmente. Será que está tendo alguma relação e que o Google está entendendo que de alguma forma proposital minha ou não, mas ainda sendo um problema, eu estou induzindo o meu usuário ao erro, estou tendo uma descrição e um título enganoso? Talvez, né? Só que para esse caso bem aqui que eu passei no ano de 2020, eu acho que também foi em 2020, eu acho que foi um conjunto de coisas. Eu precisei, eu refiz muita coisa aqui, tá? Eu modifiquei. Quando eu passo por essa situação, o que é que eu faço? Eu mudo tudo. Porque se eu for mudar só uma coisa que eu acho que é, e depois eu lanço, aí não é, então aí gera retrabalho, risco de perder a conta, né? Então eu meio que mudo tudo. Se o ícone está de um jeito, eu tento mudar cores, mudar estilo do ícone, enfim. Se os prints estão reais, eu tento fazer novos prints, prints diferentes, com outras funcionalidades, enfim. Se o nome do desenvolvedor está eu tento mudar o nome do desenvolvedor. Nesse caso, se eu já lancei apps e o nome do desenvolvedor nunca teve problema antes, então eu já tenho certeza de que não é o nome do desenvolvedor. Mas se é o primeiro app da minha loja, eu acabei de criar e deu problema e veio citando o nome do desenvolvedor, certamente eu mudaria o nome do desenvolvedor. E eu já tive um caso assim que eu desconfiei e mudei o nome do desenvolvedor, tá? O nome do desenvolvedor eu acho que era Cristão App, eu acho. E eu fiquei na dúvida se existia algum tipo não era esse caso aqui, tá? Era um outro caso que eu também tive problema e eu acho que ficou a dúvida lá, ficou a mensagem também citando o nome do desenvolvedor. E para aquele cenário, que não é esse aqui, mas que eu pensei no nome do desenvolvedor, estava Cristão App. E eu fiquei na dúvida, pô, será que tem alguma coisa nos termos de uso que delimite que não pode, que eu não possa estar limitando um público religioso? Poderia estar fé app, talvez, né? Mas não especificamente cristão, porque eu poderia estar nichando e afastando outros grupos religiosos. Ficou a dúvida, tá? Eu realmente, naquele momento, não sabia. Então, eu não lembro se eu modifiquei o nome, mas foi uma situação em que eu fiquei, de fato, com dúvida com o nome do desenvolvedor. Se você sabe sobre esse assunto, tá, e quiser compartilhar com a gente, faz comentário aí e compartilha qual a sua opinião para esse cenário aí que eu citei, que é um outro, tá? Então, nome do app, nesse caso aqui, eu acho que eu não mudei o nome do app, porque eu já tinha apps aprovados em outros cenários e que o nome do desenvolvedor não tinha sido problema, então não fazia o menor sentido para esse novo app o nome do desenvolvedor ser um problema. Então, nesse caso aqui, certamente eu não fiz nada, tá? Modifiquei capturas de tela, título do app e tudo mais, né? Então, os desenvolvedores devem fornecer descrição clara e bem descrita do seu aplicativo e evitar o uso de palavras-chave ou referências repetidas ou não relacionadas. Também não permitimos depoimentos de usuários, eu nunca utilizo depoimentos de usuário, então eu não me enquadraria nisso aqui. Os desenvolvedores não devem usar textos ou imagens no título, ícones, nome do desenvolvedor do aplicativo, que indiquem preço, informações promocionais, desempenho ou classificação da loja, o app mais rápido, o app 5 estrelas da loja, né? Ou que sugiram qualquer relação com programas existentes do Google Play, enfim. Então aqui já traz meio que respostas, né? Já diz, oh, seus problemas foram esses. Mas, fazer que nem um produtor de notícias variadas faz aí no YouTube, né? Mas ele, ele já traz um pouco de resposta aqui pra gente, né? Meio que traz os problemas e já traz uma respostinha aqui, olha, para te ajudar, eu não disse qual que é o problema, mas para te ajudar, ó, cuidado com isso aqui, ó, cuidado com não colocar preço lá no. Eu não me enquadrei em nenhum desses. Então foi uma tentativa de ajudar, não ajudou tanto, mas muito obrigado por ter tentado. Bem, então para isso aqui eu corrigi, fiz a mudança dos títulos, mas o ponto desse vídeo, o ponto é isso aqui, tá? Muito cuidado com título do teu aplicativo.
Já tive aplicativos recusados porque o nome parecia com um app, com outro app. Modifiquei o nome e aceitou. De ícone, eu tenho dúvidas, mas já tive ícones parecidos com de outros apps famosos. Porque, gente, é tanto app, você cria um ícone, a chance de ter um outro app famoso parecido e que você não conhecia é famoso, mas você não conhecia, é famoso com outro público, com outros, com outras pessoas, né? Com outro nicho. Então você acaba não conhecendo, então tem grande chance do seu app, vez ou outra, estar parecido com outro e talvez a Google achar que é enganoso. Capturas de tela. Tinha uma época que tinham capturas de tela que o pessoal colocava só uma figura quadrada, retangular, grande ali, falando do app, né? E estava na loja. Talvez até tenha alguns aí do passado na loja. Mas hoje, cuidado com isso, tá? Faça prints reais de cada funcionalidade do teu app, inclusive das dimensões corretas. Uma época aí no passado, eu pegava a dimensão do print do celular, redimensionava para tablet e aceitava. Mas eu não tenho coragem de arriscar mais isso. Faça o print da dimensão de tablet real, porque você precisa mostrar para o teu usuário como é de verdade a exibição do teu app ao executar em um determinado tablet, tá? Porque tem também a obrigatoriedade de prints, né? No tablet e prints para celular, no smartphone. Se você seleciona lá para Android TV, o carro, aí você vai ter outras solicitações de prints. Mas para a solicitação default são essas. Então façam prints reais, tá? E a descrição, acho que todo mundo já sabe, né? É sempre colocar funcionalidade. Coloca ali funcionalidade, o que é que o app tem? Tem isso, tem isso, tem isso. Qual é o propósito desse app? O propósito desse app é fazer tal coisa financeira. Ponto. Não é resolver a vida do cara. Porque aí você está exagerando, induzindo ao erro, tá? Maravilha, então esse aqui foi mais um dos problemas que eu tive. Ó. Veio com o nome do app aqui. Eu até desconfio que o problema fosse gravemente o título do app. Normalmente vem o título do app sempre aqui, tá? Mas eu acredito que aqui a avaliação queria me dizer alguma coisa. Olha, é o título do teu app, viu? Cuidado. Identificamos problemas nas seguintes áreas. Título do app. Então, você pode dizer, Carlos, é óbvio, está aqui dizendo qual é a área, é título do app, Carlos. Isso aqui está claro, ó, identificamos problemas nas seguintes áreas. Título do app. Então, só corrija o título do app que resolve. Muito calma nessa hora, já corrigi só pelo item que vem aqui, ó, dizendo nessas áreas, e não solucionou, tá? Eu precisei corrigir posteriormente outra coisa. Então, mesmo que venha com essa especificação aqui, verifique todos os outros itens que são especificados na política de metadados. Por que isso? Porque isso aqui pode ter sido o primeiro que foi visto. Aí depois, quando você manda, aí eles percebem, aí vem o do e-mail. Nas áreas, no e-mail não, nas áreas ícone, aí elas fazem esse corrigido aí. Nas áreas, descrição do aplicativo, né? Então, certifique-se de conferir cada um, tá? Mas, de certa forma, né, dando o braço aqui a torcer, já dá um ar de você focar especificamente essas áreas, né? Daqui a poucos minutos eu falei, pô, podia dizer especificamente, né? Mas já está dizendo aqui especificamente, né? Mas não esqueça de conferir todos os outros, tá? Não esqueça de conferir cada um dos itens para não ter perigo de depois que validado, por exemplo, essa área aqui específica, né, que é citada aqui, você não ter o seu app voltando, porque também foi visto, depois solucionou esse, foi visto outro item. Então, bem-vindos ao mundo dos ações requeridas da Google Play. Quando você se torna dev Android, você vai receber muito esse e-mail. Faz parte, tá? E acostume-se a entender as entrelinhas. Aqui tá até bom, tá? Tá bom. Para que seu app seja aprovado o quanto antes e você não tenha impedimentos da sua própria conta no momento em que uma situação dessa é apontada como violação, que às vezes impacta inclusive na sua conta. Pô, não é legal, viu? Ter conta banida. Boa sorte!